Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre um comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, quero conversar hoje sobre fome afetiva, né? O que é isso? Ou melhor, né? Por que nós temos fome de afeto? E eu quero começar por aqui, né? Eu acho que isso aqui é importante para a gente entender do que eu quero falar. Todos nós temos necessidades básicas. Então, se você for lá na psicologia, você vai ver que muitos autores vão defender que nós temos necessidades e as nossas necessidades básicas, elas vão aumentar, né? São elas que garantem a chance de que a gente sobreviva. Então, nós somos uma espécie que queremos sobreviver, que nos reproduzimos para que isso aconteça, né? Não é à toa que a gente vai chegar aí quase em 8 bilhões de pessoas em breve, acho que já chegamos, na verdade. E a gente conhece, e ninguém tem dúvida, das nossas necessidades fisiológicas. Então, eu tenho certeza que hoje você provavelmente já comeu, já tomou água, né? Você já bebeu alguma coisa hoje. Eu imagino que você já deva ter ido no banheiro, pelo menos para fazer xixi. Por que eu tenho tanta certeza que você tomou alguma coisa hoje e que você foi no banheiro? Porque isso são necessidades fisiológicas. Se você parar de tomar água, se você parar de comer, isso vai comprometer a sua sobrevivência. Se você começar a não dormir, isso pode te levar a óbito. Isso são necessidades o quê? Fisiológicas. Uma vez que eu não atendo elas, eu coloco a minha vida em risco, ok? Então, ninguém tem dúvida, tanto que quando a gente vê uma criança que ela não está abrigada adequadamente, que ela não está comendo adequadamente, que ela não está recebendo os cuidados básicos, o que o Estado faz? A gente tira essa criança da família, por quê? Essa família está correndo risco, nem as necessidades fisiológicas dessa criança estão sendo satisfeitas, ok? Só que o que acontece? A teoria do apego, eles começam a falar que uma das nossas necessidades básicas é a nossa criação de vínculo afetivo seguro. Então, tem um estudo muito clássico que eles fizeram com macacos, que ele colocava uma grade, que era uma mãe macaco de grade, com uma mamadeira, e colocava uma outra mãe macaco, que era de grade, mas ela era envolta num pelo. Eles queriam saber se o animal iria preferir o toque na pele, do pelo com o pelo dele, ou se o animal iria preferir comida. Sabe o que o estudo, eles começam a observar? Que os animais comiam, eles precisavam comer, mas eles terminavam de comer, eles corriam para o outro macaco. Alguns macaquinhos conseguiram ficar no macaco peludo de mentira, comendo do outro lado. Sabe o que esse estudo começa a falar? Que, opa, olha só, a necessidade de afeto, de toque, de validação, de contato com o outro, parece que não é só uma necessidade social, ela começa a ser vista como uma necessidade biológica. Existem estudos que mostram, por exemplo, que crianças internadas na UTI, recém-nascidos, quando eles recebem toque físico, aumenta a chance deles sobreviver. Então, a psicologia começa a trazer a coisa, o olhar para o afeto e fala, olha só, o afeto ele é muito mais importante do que parece. Toda mãe que tem um bebezinho pequeno, já teve, sabe que a criança chora, porque a criança tem fome. A criança está precisando ser trocada, ela chora por isso. Mas ela também chora porque ela quer colo. Ela chora porque ela quer acolhimento, ela chora porque ela quer presença. Quando a gente começa a observar e ver que o choro da criança é mais só do que preciso comer ou preciso beber, mas é o choro do quero colo, preciso de atenção. A gente começa a trazer um olhar pro afeto, entendendo que, opa, o afeto é uma necessidade fisiológica, o afeto é uma necessidade básica. E se a gente não atender essa necessidade, pode ser que isso gere consequências em termos de saúde para nós.
Eu tenho certeza que você já viu a seguinte cena. A criança está caminhando, ela cai, ela não se machuca, ninguém vê, ela olha para o lado, ninguém viu, ela levanta, sacode a poeira e ela continua como se nada tivesse acontecendo. Mas, se a criança cai e alguém vê, mesmo que ela não tenha se machucado, então ela cai e de repente ela levanta e ela encontra o olho da mãe, ou ela encontra o olho de alguém que ela conhece. O que acontece com essa criança? Agora ela chora. Mas por que essa criança está chorando se não doeu? A necessidade que essa criança tem agora é de colo. Ela está experimentando possivelmente uma sensação de vergonha. Pode ser agora que diante do olhar do outro, né, ela se sinta insegura. O choro também expõe uma necessidade, não da dor, mas o choro expõe a necessidade do afeto, do emocional. Ela precisa de colo. Ok? Isso é para você entender que a nossa necessidade de afeto, ela não é banal. E a gente não deveria ignorar como nós fazemos. Por que nós ignoramos a nossa necessidade de afeto? Porque na nossa cultura, se uma pessoa pede afeto ao outro, ela muitas vezes é taxada como uma pessoa carente. Ok? Lá na nossa infância, eu tenho necessidade de água, eu tenho necessidade de comida, eu tenho necessidade de afeto. Ok? O que acontece? E aí, quando eu consigo estabelecer com a minha mãe, com os meus cuidadores, um vínculo de afeto seguro, é o quê? Eu sei que quando eu peço colo, eu tenho. Eu sei que quando eu preciso ser validada, eu acho validação. Nesse momento, quando esse vínculo seguro é construído, eu aprendo a confiar no mundo. Eu aprendo que eu sou importante. Eu aprendo que eu posso pedir ajuda e que tá tudo bem pedir ajuda. Ok? Eu aprendo, então, a ter uma relação segura com o mundo. É esse o perfil de comportamento que a gente vê? Não é a maioria. E aí, olha só, quando eu tenho uma criação de vínculo seguro, eu vou ter uma pessoa que vai olhar para esse mundo, ela vai confiar no mundo, ela confia no outro, ela confia nela, ela confia no outro para ela pedir ajuda. Olha só, ela tem vínculo o quê? Ela teve vínculo seguro. Quando isso não acontece, então quando eu tenho um adulto que lá na infância dele ele não viveu vínculos seguros, muito pelo contrário, às vezes o vínculo emocional era o vínculo abusivo, o que acontece com esse adulto? O que ele vai aprender dessa experiência inicial? Vai aprender que o amor machuca, vai aprender que se a pessoa te humilhar tá tudo bem. Muitas pessoas crescem com uma crença do se eu for perfeita, então eu tenho amor. Então eu sempre me esforço demais nas minhas relações. Eu cresço com a ideia de que o mundo é perigoso. Se na minha primeira relação de afeto tem abuso, tem invalidação, tem crítica, tem terrorismo, tem medo, tem situações de abandono, tem ameaças, eu vou viver o mundo numa vida adulta com reflexo do que isso constrói em mim. É isso que nós sabemos hoje. Qual que é o reflexo disso na vida adulta? Então, vamos lá. Eu não crio vínculos seguros na minha infância. O que eu posso esperar na minha vida adulta? Eu posso esperar pessoas que estão o tempo todo buscando aprovação. Então, a pessoa se preocupa o tempo todo com o que o outro vai pensar. A preocupação excessiva do que o outro está pensando. A pessoa vai ficar chateada se eu falar isso? Mas e se eu não falar isso? Mas aí se eu falar? Não, mas aí o que vão pensar? E o que vai acontecer? Essas pessoas muitas vezes vivenciam medo de abandono, medo de rejeição, então elas temem ser rejeitadas, elas acreditam que se elas não tiverem aquele vínculo, elas não vão conseguir ter mais ninguém na vida delas. Por isso que muitas pessoas acabam se mantendo em relações mesmo sem querer. Por quê? Não aprenderam a criar vínculos seguros. Então, e daí? Se aquela pessoa dorme, ela tem medo do marido do lado. Por que eu não saio dessa relação? Porque eu não tenho vínculo seguro. Esse é só mais um dos inseguros que eu vivo.
A pessoa acaba ficando com dificuldade para confiar nela, então sempre insegura, sempre duvida, sempre questiona, sempre fica sem saber se está certo ou não, o que vão pensar ou não do que ela fez. Olha, se a gente pega esse conjunto de características, né? Busca de constante aprovação, preocupação excessiva com os outros, medo de abandono, medo de rejeição, medo de confiar em si, medo de terminar só. Se eu pego essas características, o que isso aqui acaba provocando? São essas pessoas que acabam entrando em relacionamentos abusivos. Por quê? Precisam se moldar para serem amadas, precisam se encaixar para serem aceitas pelos outros. Normalmente adoecem, vivenciam quadros de depressão, às vezes quadros de transtorno bipolares ou outros, fica sempre num abandono, então ou tá com alguém ou tá sozinha numa cama deprimida. Muitas dessas pessoas vivenciam processos de autossabotagem para sempre se manterem em relações que elas são dependentes, então às vezes nunca conseguem autonomias financeiras, começam a desenvolver, ficam falidas, voltam para a estaca zero e precisam começar de novo, nunca alcançam sucesso e muitas vezes não alcançam sucesso porque às vezes seus parceiros não permitem, porque também se sentem inseguros, né? Se eu tenho uma relação com um vínculo inseguro, provavelmente isso está acontecendo do outro lado também. Essas pessoas vivenciam muitas vezes oscilações entre períodos de isolamento e períodos que ela quer estar com o outro o tempo todo, 24 horas por dia. Não sei se vocês percebem, mas fica essa coisa desequilibrada. Aí a gente não teve vínculo saudável na nossa infância. A gente tem medo de tudo. A gente busca a aprovação das pessoas o tempo todo. A gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem medo de ser abandonado. A gente tem medo de terminar nossa vida sozinho. O que a gente faz? Não vamos casar. Porque se a gente casar, a gente vai ter vínculo emocional. Eu vou conseguir ter afeto. Olha só, a nossa busca pelo afeto. Eu vou conseguir ter afeto. Aí a gente casa. E aí o que acontece? Aí não resolve. E aí qual que é o discurso comum que a gente ouve das pessoas em casamentos? Ah, eu casei, mas eu me sinto só. Ah, eu casei, mas eu não consigo nem conversar com meu marido. A gente não tem assunto, a gente não consegue manter 5 minutos de conversa. Ah, eu casei, mas quando eu procuro aquela pessoa porque eu preciso, eu só tenho crítica e invalidação. Aquela pessoa nunca dá apoio, ou me dá suporte, ou acredita nos meus projetos. O casamento resolve? Depende. Solidão não se resolve com vínculos afetivos rasos. Então, a gente casa porque a gente tem que casar, a gente fica no casamento porque a gente tem que ficar, porque o que as pessoas vão pensar de mim se eu sair? E aí, o que a gente começa a ver? Qual que é a queixa que começa a aparecer com mais legitimidade atualmente? Peraí, tá faltando comida para mim. Qual comida? Tá faltando afeto. Então, há um tempo atrás, se as mulheres começassem a reclamar do afeto, ou da falta do afeto, o que aconteceria? Ah, isso é carência, você está carente. Ah, mas aí como que é isso? A pessoa não pode sair com as amigas porque se vai ficar sozinho? Ah, não, mas como é isso? A pessoa precisa estar com você o tempo todo para você se sentir bem? E a gente começa a questionar uma série de coisas que agora a gente começa a olhar para isso e falar, opa, peraí, tem uma coisa diferente aí. Sabe como que isso aparece nos relacionamentos? Uma coisa que eu escuto muito é, e aí, como que é? Ele tá em casa, mas a gente tem tido uma queixa mais frequente hoje nos consultórios, que é o quê? A presença com a ausência. Então, a família tá dentro de casa, cada um no quarto mexendo no celular. O casal tá no sofá sentado, cada um mexendo no seu celular. Aqui em casa a gente, de vez em quando, uma ou outra tá pegando no pé por causa do celular. E uma das coisas que eu tenho feito, né? Às vezes eu ouço reclamação, mas eu tenho feito, é que quando eu quero atenção, eu quero atenção. Tem dia que eu quero atenção. Então, esses dias eu tava na cozinha e falando, Aí minha esposa pegou o celular.
Aí quando ela pegou o celular, eu fiquei parada, fiquei calada. Ela falou, continua, eu tô te ouvindo. Eu falei, eu não quero que você me ouça, eu quero atenção. Aí ela falou, mas quando eu tô falando, você pega no celular. Eu falei, e tá errada você de não estar reclamando comigo de eu estar fazendo isso. Eu quero afeto. Olha só, quando eu quero ser ouvida, eu não quero a presença só aqui. Eu quero ser escutada naquele momento. Isso são as nossas necessidades de afeto. O que tem acontecido muito nos relacionamentos atualmente? Presença física, ausência. E aí, muita ausência em que nível? Emocional. Olha só, é um erro, e muitas mulheres cometem esse erro, tá? De achar que os seus parceiros devem supri-las plenamente. Ou muitos homens cometem o erro de achar que as suas parceiras devem supri-las plenamente. É muito difícil, gente. Dificilmente eu vou conseguir suprir o outro plenamente nas suas necessidades fisiológicas, emocionais, afetivas, etc. Okay? Só que também é um erro achar que qualquer apoio ou suporte emocional não pode acontecer dentro do casamento. Então, às vezes a mulher tá lá, sei lá, tá vivendo um luto ou tá passando por uma situação que ela tá se sentindo mais fragilizada, o cara fala, não, vai lá, conversa com as suas amigas. Olha só, conversa com as suas amigas é importante, claro. A gente precisa ser indivíduos individuais para a gente conseguir estar numa relação mais saudável. Isso é um fato. Mas a gente precisa aprender para a gente conseguir construir relações de afetos emocionais, que os nossos parceiros sintam que eles têm um lar com a gente precisa saber sim fazer um acolhimento, a gente precisa sim conseguir fazer uma escuta, a gente precisa sim ter o dia que a gente vai falar, olha só, é foda mesmo, tá difícil pra caramba, mas eu tô aqui com você. A gente vai ter dias que o parceiro vai estar lá desanimado, a gente vai falar, não, não fica assim não, amanhã você consegue, vamos tentar fazer isso de outro jeito. Essas validação, apoio, suporte, escuta, isso é necessidade afetiva e emocional. A gente precisa saber entregar isso para o outro em algum momento. O que nós vemos no casamento? Zero. Então a gente vê pessoas que não têm isso. Eu brinco que uma das coisas que eu tenho no meu casamento, gente, vou contar só para vocês, tá? Que eu falo que aumenta a nossa liga, é que eu e ela, a gente adora fofocar. A gente adora uma fofoca. Então ela chega do trabalho, eu quero saber as fofocas do dia. Quem falou com quem aconteceu, quem foi, quem deixou de ir, nossa, aconteceu tal coisa. E aqui em casa a gente brinca que nós somos as pessoas perfeitas, porque a gente adora fofoca, mas a gente é péssima em contar fofoca. Adriana, o que tem isso a ver? Olha só, o que é fofocar? É compartilhar, é rir junto, é comentar aquele negócio, o que foi, o que não foi. Isso alimenta o quê? Isso alimenta a nossa necessidade de afeto. Tem muito casamento que tudo que o casal tem é libido. Ah, o sexo é bom. Vai fazer o quê quando o sexo acabar? Hein? E aí, quando não tiver a vitalidade dos 30 de transar 5 dias na semana, transar todo dia, transar 3 vezes no dia, e aí você precisar conversar, o que acontece com esse casamento? Não é à toa o número de casamentos que aumentam a partir de 50 anos. Fiz até uma live discutindo esse assunto, né? O casamento cinzento, o divórcio cinzento. A gente teve um aumento no divórcio de pessoas de 50 anos para cima. O que acontece? Uma das coisas que acontece é que o sexo muda. Ah, e aí, o que vai rolar? E aí, tem outras coisas dessa relação? Tem outros afetos a serem compartilhados para além do sexual? E a conversa desses dois, como que é? Tem suporte, tem apoio? Um suporta o outro na hora da crise? Como que funciona esse negócio? A gente não tem isso. Muitos casamentos ficam firmes porque o sexo é bom ou por causa dos filhos. Quando acabam os filhos, o sexo já tá péssimo. E aí? E o resto do relacionamento? Só que a diferença, talvez, de 50 anos atrás para hoje, é que há 50 anos atrás as mulheres se sentiam fome de afeto, se sentiam privadas disso e faziam o quê? Faziam nada.
muitas vezes projetavam isso nos seus filhos. Então a gente sabe que isso é uma coisa comum que aconteceu e que ainda acontece. É o quê? Casamentos péssimos, mulheres vivem em função dos seus filhos. Cobram disso mais tarde, a gente sabe disso. Por quê? Porque você tinha que aceitar. E agora? Agora a gente começou a não aceitar mais. Agora, muitas pessoas começaram a ter uma visão um pouco mais realista do mundo, pararam de idealizar, né, que esse outro precisa suprir tudo e eu preciso suprir tudo no outro, e começou-se a discutir e falar, olha só, não dá para aceitar qualquer coisa, querido. Não dá para aceitar qualquer coisa, querida. Eu preciso de um pouco mais, eu tô dando, eu quero receber também. Eu consigo apoiar vocês na sua crise, eu quero que você apoie na minha. Eu consigo acreditar em você no seu projeto, eu preciso que você acredite no meu. As mulheres começaram a não aceitar mais. Qual que é o resultado disso? Aumento no divórcio. A gente tem um aumento no divórcio de quem? Pessoas acima de 50 anos. Antes, o que era carência, e agora? Carência não, querido. Necessidade de afeto. Então, se antigamente a gente só conseguia falar de monogamia ou traição, agora a gente começa a ter um discurso de, peraí, por que eu enquanto uma pessoa, um indivíduo que tem necessidades fisiológicas e parte disso é minha necessidade de afeto e o meu parceiro não me supre em algumas áreas, por que eu não posso construir outras redes para eu viver isso? Essa discussão, e aí começa a ter um movimento interessante, que é o movimento da abstinência voluntária a homens. Não sei se você viu falar sobre isso. Algumas mulheres começaram a adotar o quê? O boy sober. O que é isso? Sobriedade. Preciso de um tempo sem homens. Sabe por quê? Que a gente vê mulheres, a gente vê casamento gay crescendo, a gente vê mulheres querendo ficar sóbrias de homens, porque a gente está caminhando no momento que algumas mulheres têm conseguido conquistar um pouco mais de autoestima para falar, sabe o quê? Não tire a minha solidão sem me oferecer verdadeira companhia. Essa é uma frase do Nietzsche, que nunca esteve tão atual. Olha só, as pessoas, no momento que elas começaram a aprender a estar só, e é isso que a gente tem uma geração que começou a aprender a viver sozinha, o que essa geração começou a falar para o outro? Eu não aceito qualquer coisa. Eu não preciso comer qualquer coisa. Eu não preciso me alimentar de qualquer coisa. E essa mudança que a gente tem, que é uma mudança geracional, afeta tudo. Afeta o quê? Afeta os divórcios. Olha só. E nesse processo, a gente começa a termos pessoas que começam a falar o quê? Eu quero vínculo saudável. Se a gente tem geração Z e milênios tomando remédio já, né? Hoje foi uma notícia que saiu, somos a geração que mais toma remédio para questões de saúde mental. Também somos a geração que começa a falar o quê? Eu tô adoecendo por causa dessa galera aí. Eu começo a ter uma geração que não aceita ser tratado de qualquer maneira pela sua própria família, não aceita abuso mais do pai, não aceita mais que a mãe fale de uma determinada maneira. É uma geração que começa a falar o quê? Não é porque você é meu pai, minha mãe, meu marido, minha irmã ou meu filho que você pode me tratar de qualquer forma. Eu preciso de afeto. Sabe qual que é a verdade? Tem muito cachorro sendo muito mais bem tratada que algumas esposas e alguns maridos. O cachorro não bate no cachorro. Perdão. O marido não chuta o cachorro, mas fala que você vai dar em nada. A esposa não deixa o cachorro sem comer, mas muitas vezes não consegue perceber que aquele marido quer um pouco de atenção ou que precisa de uma escuta naquele momento. A gente começa a ter uma geração que fala o quê? Não, eu quero vínculos mais saudáveis. E eu quero terminar minha live te falando, então, como que a gente pode começar a construir vínculos mais saudáveis. Bom, qual que é o caminho? Porque, como eu te falei,
nós ainda estamos tomando mais remédio controlado do que ainda resolvendo algum dos nossos problemas. Mas existe um caminho para isso. Qual que é o caminho, né? O primeiro caminho, se você acompanha o podcast, se você acompanha as lives, você sabe que eu já falei isso aqui milhares de vezes. Mas o primeiro passo do caminho é: você precisa nomear e reconhecer como legítimas suas necessidades. Se eu não acho que é legítimo uma necessidade, eu não acho importante, eu não cobro que o outro venha realizá-la. A gente precisa nomear as nossas necessidades. Olha só, eu tenho necessidade. Há um tempo atrás, quem me conhece sabe que eu tenho uma grande tendência a me tornar uma pessoa workahólica. A verdade é, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. E se eu não cuido, eu erro a mão nisso. E quando eu vejo eu tô sempre trabalhando, aí eu começo, ai meu Deus, tô trabalhando muito, preciso trabalhar menos. E eu vivo nesses ciclos até que alguém puxa minha orelha e fala: Adriana, olha só. Minha terapia fazia muito isso, né? Então, de vez em quando eu ouvia ei, você não tá trabalhando demais? E esses dias eu tive que ouvir isso da minha esposa. Então, no semestre passado eu fui fazer um atendimento de emergência que se tornou 6 meses de atendimento no final de semana. E eu estava atendendo todo domingo. E achei normal. Ela falou que estava tudo bem. E aí, tudo bem. De uma semana se tornou tudo bem de, sei lá, uns 8 meses, 6 meses. Aí, um dia eu estava me arrumando. E ela falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, tô indo trabalhar no domingo à tarde. Ela falou assim, e você vai trabalhar até quando domingo à tarde? Eu achei que era temporário. Eu falei, você tá sentindo falta? Gente, às vezes eu não percebo, olha só. Eu falei, você tá sentindo falta? Ela falou, tô. O final de semana é a hora que a gente tem pra ficar junto. E aí você tá trabalhando domingo à tarde. Eu falei, realmente. Eu falei, não, você tá certa. Tudo bem, eu vou me organizar e eu vou sair do domingo à tarde. Eu vou liberar meu final de semana. Não faz sentido eu estar trabalhando no final de semana. Eu não falei que ela estava carente. Eu não falei que ela estava enchendo saco. Eu não falei que ela estava querendo me diminuir. Eu ouvi como? Eu ouvi como uma necessidade afetiva. Olha só, poxa, a gente está num casamento e o dia que eu tenho para ficar com você, você está trabalhando? Ela tá certa. Eu preciso me ajustar. Você precisa então fazer o quê? Nomear, porque olha só, se ela não tivesse me falado que aquilo era incômodo, eu também não saberia. Eu estava feliz e contente, achando que não era problema nenhum eu trabalhar aos domingos. Pode parecer inocência, mas pode acreditar que eu estava achando realmente. Às vezes, o outro precisa falar, olha só, tô precisando de atenção, tô precisando que você fique um pouco comigo aqui, né? Tô com saudade de tal coisa que a gente fazia e a gente não tá fazendo. Então, aprenda a nomear, a reconhecer e a nomear. Aprendi a nomear, não tô chamando de carência, né? Beleza, aprendi. O que eu preciso fazer? Como eu te falei, você precisa expressar suas necessidades, né? A história que eu tô te contando, olha só, Nick tem uma necessidade, ela observa aquilo, ela consegue nomear, ela reconhece e ela me fala, quero você domingo em casa, né? Você tá saindo muito para trabalhar, prefiro que você fique aqui. No momento que você expressa a sua necessidade, se você tiver sido atendido, ótimo, fechou, problema resolvido. Às vezes seu parceiro não sabia que você tinha aquela necessidade, agora ele tá sabendo e ele atende. Amor, eu quero um dia na semana, preciso de um Vale Night para sair com as minhas amigas. Quero ir pro samba. Nick esses dias falou, quero ir pro show. Falei, vai, curta, aproveite, se divirta. Olha só, o cliente pode ter o seu parceiro pode ter uma necessidade que é diferente da minha. Ele expressou, eu posso atender? Ótimo. Eu não posso atender? Ok. Nesse momento, eu permito que ele satisfaça a necessidade dele? Essa é a questão. Se eu tenho uma necessidade, se eu expresso ela, se o meu parceiro decide que ele não vai, ele me recusa ou ele invalida, aí eu tenho um problema. Se ele me chama de louca, se ele fala que eu tô em mania, se ele fala que eu tô em crise, se ele fala que eu tô desequilibrada, por quê? Porque eu tô pedindo para ele satisfazer uma necessidade minha
Provavelmente você está numa relação abusiva. Aí você tem um problema no seu relacionamento. Vale a pena ir para terapia rever se vale ou não continuar nesse vínculo. Porque olha só, se eu tenho uma necessidade que eu expresso para o meu parceiro, ele reconhece, fala, não posso satisfazer a sua necessidade, mas você não pode fazer isso com ninguém, aí provavelmente você está começando a viver em cárcere privado e ainda não descobriu isso. A gente precisa se atentar a isso. Beleza, expressei, ele me atendeu. Legal? O que está fazendo? Você está construindo um vínculo forte, emocional, afetivo, né? Eu costumo dizer o seguinte, quem dá a você o sentimento de casa? Eu falo que casa é um sentimento, aquele lugar seguro, que você vai poder falar, ei, preciso que você me escute um pouquinho, e você vai ser acolhido. Porque olha só, se você vive isso só na sua terapia, você está precisando construir vínculos melhores afetivos, porque só o seu terapeuta também não vai poder suprir plenamente a sua necessidade de ser ouvido e ser escutado. Muitas vezes não vai ser no casamento, às vezes o casamento, né, o meu parceiro, não vai conseguir me suprir tudo, beleza? Ele permite que você construa isso em outros lugares? Ele permita que você vive isso sem te invalidar? O problema é que se você está numa relação, que a relação é sempre de invalidação para as suas necessidades afetivas e emocionais, você está num casamento ruim. Essa é a verdade. Eu escuto isso de vez em quando. Ah, todo casamento tem problema. Tem sim. Eu tenho problema com a louça que não é lavada. Eu tenho problema porque eu queria que a coisa fosse de um jeito e a coisa é do outro. Eu tenho um problema porque eu queria que ela limpasse mais xixi de cachorro. Todo casamento tem problema, tem sim. O problema é o casamento, que o problema é a pessoa que te humilha, te critica, grita com você, abusa, faz violência emocional, faz violência patrimonial. Casamento assim é casamento violento. Não é todo casamento que é assim. Ok? A gente precisa falar isso. Se eu tenho uma necessidade que eu expresso, o meu parceiro não atende, me proíbe e me adoece, essa é uma relação que te faz mais mal que bem. É a hora que a gente precisa rever os lugares que nós estamos e com as pessoas que nós estamos nos relacionando. Porque isso vale para amores, amantes, amigos e família. Isso aqui tem que valer para tudo. Ok? Então, deixa eu voltar lá para a gente caminhar para o final, hein? O que eu faço para construir vínculos afetivos saudáveis? Nomeio, reconheço, expresso, né? Verbalizo para o outro, construo esses vínculos como? Me permitindo me mostrar, né? Permitindo que o outro expresse a necessidade dele para mim. Quarta coisa, beleza. Eu tô ouvindo essa live, esse podcast nesse momento, e eu me dou conta que eu sou invalidada o tempo todo nas minhas relações, eu sou criticada, eu sou diminuída. Olha, quando eu olho, meio que tá tudo errado. Ok. Se você chega nesse momento e você fala, tá tudo errado, o que eu preciso fazer? Você precisa reconstruir. Reconstruir o quê? Reconstruir tudo. Reconstruir sua autoimagem, sua autoconfiança, sua autoestima, reconstruir suas relações para que elas se tornem relações mais saudáveis. Nesse momento que às vezes a gente se dá conta que meio tá tudo errado, às vezes a gente cai na culpa. Ai, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não enxerguei isso quando eu tinha 20 anos? Por que eu não saí desse casamento quando eu estava com 30? Por que isso? E a gente vem para a culpa. Isso não te ajuda a sair do lugar. Então, você entrar na culpa também é um lugar que você faz que vai te deixar numa fome afetiva, porque é um lugar que nem afetivamente você consegue se validar e se cuidar. Então, você acaba também não se dando o que você precisa nesses momentos. O que você precisa nesse momento? Descobrir que tá tudo errado, tô com vontade de chorar, sair correndo, pedir cola e nunca mais voltar. O que eu preciso? Ok.
você precisa de autocompaixão. Para você não cair na culpa, você precisa de autocompaixão. Adriana, o que tem a ver fome afetiva com reconstruir tudo com autocompaixão? Autocompaixão é o caminho para a gente começar a nos dar afetivamente e emocionalmente o que muitas vezes nos foi privado a vida inteira, que é o quê? Acolhimento, validação, suporte, apoio. Eu falo muito com os meus pacientes, tem uns pacientes que às vezes eu fico batendo nessa tecla. Nós precisamos ser os adultos que nós não tivemos na nossa vida. Então, eu preciso de autocompaixão, porque para eu sair muitas vezes desse lugar que eu me torno prisioneiro do que todo mundo pensa a meu respeito, que eu me torno essa pessoa insegura, essa pessoa que precisa sempre do outro para confirmar o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. A tomada de consciência gera muito sofrimento, porque a pessoa se dá conta que ela se tornou essa pecinha frágil, que parece que vai quebrar o tempo todo, que parece que precisa sempre do outro. O processo de autoconhecimento precisa ter compaixão, porque a tomada de consciência provoca muito sofrimento. E se você não tem compaixão de você nesse momento, dificilmente você consegue suportar o processo de mudança também, que vai te exigir emocionalmente. E esse é o paradoxo que a gente vive e que a gente funciona. O Roger vai falar sobre isso, sobre esse curioso paradoxo que é o quê? Quando eu aceito como eu sou, então eu posso mudar. Quando você se der conta profundamente que você passou fome emocional e você tem fome de afeto, porque você nunca teve muitas relações saudáveis que te proporcionaram isso, essa tomada de consciência gera muito sofrimento. Mas é só na hora que eu consigo me aceitar profundamente nessa criança que de fato nunca teve o colo que precisou, que nunca teve segurança emocional, que sempre viveu num contexto, às vezes com uma mãe narcisista, às vezes com uma mãe perversa, às vezes com pai alcoolistas, que vão gerar, né, essa falta de cuidado afetivo e emocional. A tomada de consciência gera dor. O que você precisa? Aceitar incondicionalmente. Foi uma merda. O que eu faço? Senta e chora até você sentir que não tem mais uma lágrima dentro de você. Quando você terminar de chorar profundamente, porque você teve uma vida fodida e de fato te privaram de coisas que eram importantes, depois que você chorar por isso, você precisa falar, ok, agora eu preciso mudar isso. Não é muito difícil você gerar mudanças autênticas e duradouras na sua vida antes de você aceitar profundamente as suas deficiências, antes de você aceitar profundamente a sua história. Só que uma vez que eu aceito para mudar. Uma vez que eu aceito para falar, ok, não me deram. Quem vai me dar? Eu vou me dar. E eu me dou como? Eu me dou no limite, eu me dou quando eu peço divórcio, eu me dou quando eu falo para a pessoa, ei, não me trate mais assim porque eu não aceito. Quando você se aceita e você entende que não te deram e que você precisa se dar aquilo a partir daquele momento, é a hora que a gente consegue colocar no limite no outro. É a hora que a gente consegue falar, olha só, é isso que eu quero. Você tem condição de me dar isso? Você tem condição de me dar isso daqui a 6 meses? Você tem algum dia condição de me dar isso? Não? Ok. Foi ótimo o caminho até aqui. Mas e agora? Não dá, né? E eu vejo muito isso nos meus pacientes mais velhos, assim. Você chega numa idade, seus 40, 50 anos, que você começa parece que você não tem mais muito tempo. E aí você começa a não querer passar fome mais nessa idade. Então, se na minha infância não me deram afeto e talvez eu não tivesse muita escolha para construir outros caminhos, hoje aos nossos 40 anos a gente pode se dar essa escolha. Hoje aos nossos 50 anos a gente pode falar, olha só, se você não vai me dar comida, fica tranquila aí que eu vou providenciar isso por mim. Por quê? Porque eu sou responsável emocionalmente e afetivamente. Para quê? Para não deixar eu morrer de fome.
ok? Gente, eu costumo dizer isso aqui e vou terminar a nossa live falando isso aqui. O que a vida nos pede? A vida nos pede coragem, ok? Sair dos ciclos repetitivos, sair do ciclo de violência, do ciclo de fome emocional, do ciclo de fome afetiva, fazer isso vai te exigir muita coragem.